Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá aquela paradinha, curte a live que é muito importante. A trama tá toda revelada. A Polícia Federal está com todas as provas em que apareceu dois sujeitos novos na trama das joias, exatamente isso. O general Mauro Cid, pai de Mauro Cid, estava envolvido diretamente no esquema de venda de joias que Bolsonaro ganhara ali enquanto presidente da República. Ressaltando que presentes de alto valor dado a autoridades públicas, esse presente não é da pessoa, é do cargo. No caso, tem que ser agregado ao patrimônio do governo federal, do Executivo Federal. E Bolsonaro recebeu dezenas, centenas de joias de presente. O cargo recebeu, em que ele tinha que declarar essas joias. E o que foi descoberto pela Polícia Federal? Que havia um esquema de venda de joias que Bolsonaro ganhara e que não foi feito, em relação a essas joias, nenhuma apresentação ao governo federal. E quem estava envolvido? Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, um outro ajudante de ordem chamado Fivelati, o pai de Mauro Cid, o general, e também um advogado de Bolsonaro, aquele Frederico Youssef, também estava envolvido. E tudo isso foi deflagrado hoje, 4 buscas e apreensões em relação ao general Mauro Cid, em relação ao próprio Mauro Cid novamente, em relação ao advogado Frederico Youssef e em relação a um outro ajudante de ordem que prestava serviço para o ex-presidente Bolsonaro. O que foi descoberto? Foi descoberto que o pai de Mauro Cid, o general, ele fazia a venda das joias. Mauro Cid repassava essas joias e que ele vendia. Ele vendia e repassava o dinheiro para então Mauro Cid e para Bolsonaro. Como que a Polícia Federal descobriu tudo isso? Polícia Federal tem e-mails, Polícia Federal tem conversas de WhatsApp, tem datas de viagens e tudo mais. O que aconteceu? Quando foi descoberta essa questão das joias, o Tribunal de Contas da União disse a princípio, o ministro do Tribunal de Contas, que Bolsonaro poderia guardar as joias até decisão final e decidindo finalmente, Nardi, o ministro do TCU, disse que poderia guardar para depois então devolver se fosse o caso. Só que o plenário do Tribunal de Contas disse, nananina não tem que guardar nada, tem que devolver as joias, decidido depois, se for o caso, pode ficar com aquela que a Justiça e o Tribunal de Contas entender que era personalíssimo e não da União. Então, Nardi fez essa decisão e o Tribunal de Contas derrubou. Assim, a trupe ficou desesperada. Por quê, Andréia? Por causa do Rolex. O relógio Rolex tinha sido vendido e com essa decisão eles tinham que apresentar imediatamente o relógio para o Tribunal de Contas ali, para a Receita Federal, para ficar guardado até decisão final. E o Rolex já tinha sido vendido. Vendido por quem, Andréia? Pelo general Mauro Cid. O que eles fizeram? Eles tiveram que resgatar esse relógio. Para tanto, chamaram Frederico Youssef. Chamaram ele para resgatar esse relógio que foi vendido nos Estados Unidos. A grande maioria das joias foram vendidas nos Estados Unidos. Youssef, então, pegou um avião de Campinas e foi para os Estados Unidos, para Miami, onde tinha sido vendido o relógio. E lá ele recomprou o relógio, vendido pelo pai general Mauro Cid. Por quê? Porque precisava apresentar esse relógio para as autoridades públicas. E o CEF, então, resgatou e apresentou para as autoridades públicas. Só que todo esse movimento deixou rastro de provas, e-mails,
conversa no WhatsApp, passagens de avião, datas de negociação de valores, tudo. E tudo isso a Polícia Federal tem provas. A partir disso, Alexandre de Moraes deflagrou hoje a operação para busca e apreensão no endereço, celulares, computadores, enfim, tudo de Youssef, do general Mauro Cid, de Mauro Cid e de um outro ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Inclusive foi usado o avião da FAB, da Força Aérea, e o avião oficial da Presidência da República para levar essas joias. Em que tem conversas entre o pai general e o filho coronel, em que o pai general que vendia as joias passou a seguinte mensagem para o Mauro Cid: vou te passar tudo em dinheiro vivo, pois nós temos que passar o dinheiro para Bolsonaro em dinheiro vivo, para não deixar rastro. Só que o general, todo o dinheiro das vendas das joias entrava na conta do general, que teve uma movimentação financeira de quase 4 milhões de reais. Exatamente isso. Em que estava preocupado em que tinha que ser repassado os valores das joias que foram vendidas ilegalmente nos Estados Unidos em dinheiro vivo para Bolsonaro, para não deixar rastro. Várias joias, kit de joias, anéis, colares, relógios, estátuas, todas as situações foram ali negociadas nos Estados Unidos pelo general Mauro Cid, em que Mauro Cid Filho também estava envolvido. E é interessante que o COAF detectou essas movimentações financeiras de no máximo $3 mil a cada depósito, a cada transferência. Por quê, Andréia? Porque até $3 mil as autoridades não são comunicadas em tese dessa movimentação financeira. A partir de uma movimentação financeira maior de $3 mil, obrigatoriamente, a agência bancária em que houve essa negociação envolvendo mais de $3 mil tem que comunicar oficialmente e imediatamente quem? O COAF. Todos os bancos têm acesso ao COAF. Entrou valores, saiu valores em relação a mais de $3 mil, tem que ser comunicado ao COAF. E o COAF, então, detectou todas essas movimentações de menos de $3 mil para tentar burlar o sistema de regulação e de controle. E essa conversa no WhatsApp entre o general e Mauro Cid, o coronel, dizendo que ia passar em dinheiro vivo para repassar para Bolsonaro, liga Bolsonaro diretamente nessa trama. Até porque, meu querido, minha querida, você conta, eu conto, eu conto. Quem seria o maior beneficiado com a venda desses presentes, que em tese era do cargo da presidência da República? O próprio, então, presidente da República, que perdeu as eleições, foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos é onde se deu o verdadeiro balcão de vendas das joias que deveriam ser entregues para a Receita Federal, declaradas ali para a presidência da República, porque eram presentes do cargo e não do presidente. Aí você fala assim, Andréia, e o que dá tudo isso? Isso, dentre outros crimes, refere-se ao crime de peculato. O crime de peculato é um dos crimes contra a administração pública que tem pena de reclusão de até 12 anos, que é você desviar ou você se apropriar de um bem que não é seu, de um bem que é da administração pública. Entende? Aí você fala assim, Andréia, mas eles resgataram o relógio e devolveram. Tem várias outras joias em que não foram devolvidas e que sumiram. Aliás, sumiram não. Tem as provas nos autos. Na decisão de Alexandre de Moraes tem as provas de tudo, de tudo. Inclusive, o fato de ter vendido e depois ter resgatado e devolvido não tira a prática do crime. O crime já foi consumado. Entende? São crimes contra a administração pública muito graves. E outro detalhe muito importante dentro desse contexto. Até o momento, Mauro Cid tinha uma certa blindagem, tinha uma certa proteção. Advinda de quem, Andréia? Do Exército. Por causa de seu pai, o general Mauro Cid. Só que a partir de agora,
acabou a proteção. Inclusive, os militares foram chamados na Polícia Federal, o alto comando, para que eles fossem comunicados de tudo o que estava acontecendo. E a Polícia Federal apresentou para o Exército, o alto comando, que tem muitas provas que agora não envolvem somente Mauro Cid em todas as tramas de crimes junto a Bolsonaro, mas de forma ativa, contundente e com provas da participação do general. Assim, meu querido, acabou a proteção do Exército em relação a Mauro Cid, em relação, consequentemente, a esse fator do envolvimento do general de 4 estrelas em toda essa organização criminosa. Diante de tudo isso, em que até o avião oficial foi usado, em que terá a perpetração de vários crimes, vou dizer uma coisa para você que eu tenho dito. A hora de Bolsonaro está chegando. Está se criando o ambiente necessário e não forçado, mas a partir da revelação de fatos paulatinamente, concatenadamente revelados de envolvimentos de Bolsonaro e de sua cúpula em crimes para se chegar ao mandado de prisão de Bolsonaro. Porque o grande cabeça de tudo isso é Bolsonaro. O principal favorecido e o principal beneficiado com todas essas ações, viu? Inclusive a Polícia Federal está atrás de Youssef, viu? De Frederico Youssef. Eles querem um celular dele. Então a polícia está a cada dia mais próximo do chefe-mor Bolsonaro. E vai vir mais escândalo por aí, pode ter certeza. E ontem Silvinei Vasquez, preso por envolvimento ali em todo um esquema de blitz ilegais, do uso da PRF para influenciar no resultado das eleições, impedindo eleitores do Nordeste de votar. Ontem ele desceu para Papuda e ontem ele deu seu depoimento na Polícia Federal. Silvinei Vasquez passou mal e teve que ser atendido pela equipe médica ali da Polícia Federal. Interessante, né? A postura dele mudou diametralmente, porque até então ele tinha uma postura arrogante, soberba e até cínica. Notadamente, a gente percebeu isso ali no seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 8 de janeiro. Ele fez chacota, de certa forma, ali no seu depoimento. Sempre soberbo e arrogante. E agora passou mal ali na delegacia da Polícia Federal, não é? Silvinei Vasquez, ele faz parte de uma trama em que eu acredito que está envolvido Bolsonaro como chefe e também o ministro da Justiça como chefe dele, ministro da Justiça à época de Bolsonaro, em uma trama para impedir eleitores de irem votar nas suas zonas eleitorais ali no Nordeste. E foi preso pela Polícia Federal? Não foi à toa. Tem provas também que comprovam todo esse esquema ali de tentativa de influenciar e de atrapalhar o pleito eleitoral ali no Nordeste, que nós sabemos que a grande maioria votou e vota em Lula. O jeito bolsonarista de ser, tudo uma falácia, não é? Tudo uma falácia de homens conservadores, homens de bem, de Deus, pátria e família, e no frigir dos ovos, e no final de tudo, o que eles queriam, Andréia? Defender a pátria, defender a família, são homens conservadores, bravata, tudo conversa para boi dormir. No frigir dos ovos, tudo o que eles queriam era a mamata, era o toma lá da cá, era o faz-me rir, é o manis revis, era a manutenção do poder pelo poder para ter mais acesso a dinheiro, a regalias, a privilégios. Dinheiro, bufunfa, como o general falou, tem que passar em dinheiro vivo para Bolsonaro para não deixar rastro. Todo tempo, essa conversinha fiada de comunismo, de Deus, pátria e família, era tudo cortina de fumaça. E nos bastidores, estava lá, embrenhando de corrupção, de mentiras,
de fraudes e do toma lá da cá. Sempre foi dinheiro e poder. O poder era para a manutenção desse dinheiro, do acesso a tudo isso. Sempre foi isso. Nunca foi outra coisa. E a tentativa de golpe, patriota, não dá o país para os comunistas, para os esquerdistas. Tudo conversa para boi dormir. Era para continuar com essa mamata, usando a máquina pública para o enriquecimento ilícito de Bolsonaro e dos seus asseclas, ali, ó, todos juntos. Mas ainda bem que Lula ganhou as eleições e que tudo está sendo revelado. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, nada disso teria sido descoberto. E muito mais que vem à frente que será descoberto. Uma verdadeira tragédia para o nosso país. Mas a casa está caindo. E a hora de Bolsonaro está chegando. E toda aquela blindagem que tinha a priori, como por exemplo a blindagem que Mauro Cid tinha, acabara. E a cada dia vai acabar paulatinamente. Por quê? Porque daqui a pouco ninguém, absolutamente ninguém, a não ser os reacionários extremistas de direita, queirão vincular o seu nome a essa gangue, a essa organização criminosa no Brasil, que dilapidou o patrimônio público, que usou a máquina administrativa e a máquina pública para enriquecimento ilícito, cujo cabeça é público e notório, é o chefe-mor Bolsonaro. E o que nós queremos de tudo isso? Justiça. Que a justiça seja feita e que todos os envolvidos sejam alcançados pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal e que possam ir para a cadeia, porque lugar de bandido é na cadeia. Os meus comentários, exatamente isso. Bandido bom é bandido na papuda. E que esses aqui possam ir e ir logo para a papuda e que a justiça seja feita. Esse seria e é os meus comentários. Mas eu quero saber o seu comentário, pois ele é o mais importante para mim. Deixe o seu comentário, pois ele é o mais importante. Ei, você que está ao vivo aí comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá aquela paradinha, curte a live, compartilha. Compartilha, meu querido, minha querida. O cerco está se fechando. Eu estou imaginando aqui o desespero dessa quadrilha aqui, dessa associação criminosa. Imagine o desespero que não devem estar nesse momento. Compartilhe esse vídeo que é muito importante, tá bom? Curta, comenta. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração. Sextou! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.